cariños! ¿Cómo estamos, nono ano? Yo soy la maestra Tainá e agora vamos a nuestra quarta aula. Isso mesmo, galera! Já chegamos na nossa aula número 4. Então, vamos lá? Hoje nós vamos ver a rotina. Vamos trabalhar a rotina. O que é a rotina? É aquilo que é do meu cotidiano, é aquilo que está no meu dia a dia. E quando eu falo de rotina, eu automaticamente vou trabalhar verbos pronominais. Ah, professora, lá vem a senhora com verbo. E vamos sim trabalhar um pouquinho de verbo, que são os verbos utilizados no dia a dia. Então, sim, bora para a nossa aula. La rutina, los verbos pronominales o reflexivos. Primeiro, o que é a rotina? Rotina é toda e qualquer coisa que nós realizamos cotidianamente ou com frequência. Nem sempre é todo dia que eu faço, mas frequentemente eu faço. Ao indicar uma tarefa que realizamos, normalmente, tanto em língua espanhola quanto em língua portuguesa, nós vamos utilizar o verbo ir conjugado no presente do indicativo. Ah, como é que eu vou lembrar o que é o presente do indicativo? Você vai lembrar lá que na língua portuguesa vou, eu vou, tu vais, ele vai, nós vamos, eles vós vais e eles vão, certo? Então é só você lembrar que quando eu estou falando de rotina, quando eu estou falando do meu dia a dia, quando eu estou falando de algo que eu vou fazer, olha aí eu utilizando o verbo, eu utilizo o verbo ir conjugado no presente do indicativo. Yo voy bañarme, eu vou tomar banho. Então, tá no nosso dia a dia esse verbo, tá no nosso cotidiano esse nosso verbo, mas a gente às vezes nem percebe. Eu sei sim conjugar um verbo, eu sei sim conjugar um verbo no presente do indicativo, eu faço isso todo dia e eu sou capaz. Então, não esqueçam que vocês podem e vocês sabem. Para vocês, para quem já estudou, relembrar, e para quem não estudou ainda, vamos aprender. Primeiro, quando eu vou conjugar um verbo, primeiro eu tenho que saber o quê? O meu pronome pessoal. Em português, os pronomes pessoais são eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Em espanhol, ele tem a mesma quantidade de pronomes, são 6 pessoas, né? A primeira, segunda e terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Só que ele vai mudar algumas coisinhas. Olha como é que fica. Para o eu, é o yo ou yo. Para o tu, nós temos tu com acento ou vós. Esse vós, ele é utilizado mais na Argentina, que é o uso do você, que eles usam o vós para tudo. Mas isso aí é assunto para uma outra aula bem mais lá na frente. Nós temos em português ele e ela. Em espanhol nós temos ele, não é el, é ele, ella e usted. Esse usted, ele é formal, ele é um uso formal, é um uso para pessoas que eu não tenho tanta intimidade. Então seria o senhor ou senhora, ao invés de chamar ele de ele ou ela. Para o nós, eu tenho nosotros e é uma diferencinha. Aqui em português, o nós tanto é feminino quanto masculino. Em espanhol, nós temos nosotros para masculino e nosotras para feminino. Em espanhol, nós temos o vós, tanto para o masculino quanto para o feminino, ou em português, mas em espanhol, nós temos vosotros para masculino e vosotras para feminino. Temos também, no plural, ellos, ellas, ustedes, para ele, ela
ou senhores e senhoras, ou vocês, certo? Então, como é que eu vou conjugar o verbo ir no presente do indicativo? Yo voy, tú vas, él va, nosotros vamos, vosotros vais, ellos van. Algumas observações sobre essas pronúncias. Primeiro, o V em espanhol tem som de B. Um B bem sutil, quase que é difícil de identificar se eu falei B ou V. Então é yo voy, tú vas, él va, nosotros vamos, vosotros vais, ellos van. Outro detalhe importantíssimo. Em espanhol, a terceira pessoa do plural, que é aqui o meu ban, ele sempre vai terminar com N, tá? Em português, nós temos a terminação em M de Maria ou ão. Em espanhol, não. Nós só temos terminação em N de navio. Quais são os principais verbos da minha rotina? Qual é o principal verbo, os principais verbos que eu utilizo no meu dia a dia? Levantar-se, que é me levantar. Duchar-se, que é tomar banho. Desayunar, que é tomar café da manhã. Ir a trabalhar, ir trabalhar. Trabalhar, trabalhar. Comer, que é comer. Passear, olha só, em espanhol é com um S apenas, porque não existe dois S em espanhol, que é passear em português. Leer, que é ler. Cocinar, cozinhar. Rugar, rugar não é jogar, rugar é brincar. Então ali é outro falso cognato, tá? Rugar é brincar. Banhar-se, que também é tomar banho. Qual a diferença do duchar-se para o banhar-se? O duchar-se é quando eu tomo banho no chuveiro, ali na ducha, o chuveiro. O banhar-se é quando eu tomo banho na banheira. Então ali, normalmente, são os bebês que banham-se, né? Que a gente toma banho, dá banho nos bebês nas banheiras. Mas quando eu vou para um rio, quando eu vou para a piscina, quando eu tenho algum laguinho, ou seja lá o que for em casa, que eu vou tomar banho fora do chuveiro, nem que seja uma bacia que eu vá tomar banho, uma caixa d'água que eu vou tomar banho, então eu não vou duchar-me, e sim banhar-me. Banhar-se, duchar-se. Duchar-se para o chuveiro, banhar-se para todo outro tipo de banho que seja fora do chuveiro. Dormir é outro verbo principal ali da nossa rotina e é um verbo que eu gosto. Então, eu gosto ali de comer, desayunar e dormir. E a mim me gusta cocinar também. Agora a gente vai para os verbos pronominais. Por que a gente vai para os verbos pronominais? Simplesmente porque esses verbos são aqueles que vão falar das ações do cotidiano. Olha só, o verbo pronominal são aqueles que na sua raiz, lá na raiz dele, eles vêm com o acréscimo do ser. Não confundam esse ser do verbo pronominal com a partícula ser da voz passiva, tá? O da voz passiva, ele vem ali separado, ele vem na frase para indicar a ação ali que o sujeito sofre. Já nos verbos pronominais, ele vem junto com o verbo. Na língua portuguesa, ele vem separado com o hífen. Na língua espanhola, ele vem junto com o verbo, não tem hífen em espanhol. Então, a sua conjugação se dá através dos pronomes reflexivos, que são os meus pronomes do caso oblíquo. Me, te, se, nós, os e se. Então, para a primeira pessoa do singular, me. Segunda, te. Terceira do singular, se. Primeira do plural, nós. Segunda, os. E terceira do plural, se. Então, vai seguir esta sequência. Yo, me, te. É o tu. É te, o ele. Se para o nós para o vosotros. Os
para o ellos ser novamente. E o que ele vai indicar? Ele indica uma ação feita pelo sujeito que recai sobre ele mesmo. Professora, isso aí não é a voz passiva? Realmente, galera, essa é a voz passiva. O que eu falei para vocês é que vocês não têm que confundir lá com essa partícula C que vem constante na voz passiva. Na voz, no pronome, nos verbos pronominais ou os pronomes reflexivos, verbos reflexivos, ele vai vir ali na frase conjugado, aqui, tá? Conjugado, e sempre ali dando aquela sensação de ação que recai sobre ele mesmo, que recai sobre o sujeito. Então, são coisas do meu cotidiano, coisas que eu faço por mim mesma. Então, me banho, me pentio-me os cabelos, me penteio os cabelos, eu escovo os meus dentes, eu visto a minha roupa. Então, são ações que eu faço para mim mesmo, certo? Por exemplo, Maria se peina 4 vezes ao dia. Maria penteia os cabelos 4 vezes ao dia. Sempre me miro en el espejo mientras utilizo el secador. Eu sempre me olho no espelho quando uso o secador. Viram aí como é que é o uso? Então, o verbo seria, para este primeiro aqui, o verbo é peinar-se. Peinar-se. Para o segundo é mirar-se. A letra fica feia assim, mas é aqui mesmo. Peinar-se, mirar-se. Não tem esse hífen, professor, é tudo junto, mirar-se. Olha como vem juntinho, mirar-se. Quando eu ver um verbo assim, eu já tenho que automaticamente conjugar ele de acordo com o meu sujeito. Se é Maria, é Edia. Se é Edia, é terceira pessoa, é se. Se é sempre me miro, eu sempre me olho. Então, se é eu, é primeira pessoa, é o me. Mas vocês vão ver certinho aqui na tabelinha que eu trouxe para vocês. Mas antes de a gente ver a tabelinha com a formação da conjugação, nós vamos ver quais são os verbos mais utilizados para indicar a ação do nosso cotidiano. A maioria desses verbos, eles estão ali naquele anterior, aquele quadrinho anterior que eu passei para vocês, que é os verbos das nossas rotinas, quais são as ações que eu costumo fazer na minha rotina. Então, tem acordar-se. Acordar-se é um falso cognato. Não significa que eu estou me acordando, que eu estava dormindo e eu estou acordando. Acordar-se significa lembrar de algo, lembrar-se de algo. Olvidar-se significa esquecer-se. Acordar-se é lembrar. Olvidar-se, esquecer. Acostar-se. Acostar-se, sim, que é me deitar. Levantar-se é levantar. Cepillar-se é escovar os dentes. Eu vou a cepillar mis dientes. Duchar-se, lá que a gente viu, tomar banho na ducha, no chuveiro, tomar banho. Despertar-se. Despertar-se, que é o verbo utilizado para falar que eu estou acordando, tá? Então, acordar-se é lembrar. Despertar-se, que é o meu acordar da língua portuguesa. Que tem como oposto dormir-se, que é dormir. Peinar-se, pentear o cabelo. Peinar-se é pentear o cabelo. Vestir-se é me vestir, vestir a roupa. Aí a gente chega aqui nos verbos pronominais. O que eu preciso colocar primeiro na conjugação do meu verbo pronominal? Primeira coisa que eu vou fazer, eu identifiquei que ele vem juntinho com o ser. Olha aqui, deixa eu mudar para o marcador de texto, né?
eu identifiquei que ele vem com C. Acordar-se, cepilhar-se. Quando eu identifico, só para que eu não esqueça nada, eu já vou lá no meu quadrinho, tem os meus pronomes pessoais aqui, eu já vou colocar os meus pronomes pessoais do caso oblíquo, ou seja, os meus pronomes reflexivos. Que quais são eles? Me, te, se, nos, os, se. Me, te, se, nos, os, se. Mesma coisa ali no outro. Me, te, se, nos, os, se. Coloquei aqui meus pronomes oblíquos ou os meus pronomes reflexivos, aí sim eu vou conjugar o verbo no presente. Por quê? Porque eu estou falando de algo do meu cotidiano, de algo do meu dia a dia, então é algo que eu faço agora. Então vai, me acuerdo, tú te acuerdas, él, ella ou usted se acuerda, nosotros ou nosotras nos acuerdamos, vosotros ou vosotras os acuerdáis, ellos, ellas, ustedes se acuerdan. Cepillar-se, que é escovar os dentes. Yo me cepillo, tú te cepillas, él se cepilla, nosotros nos cepillamos, vosotros os cepilláis e ellos se cepillam. Então, eu preciso lembrar que eu tenho que colocar os meus pronomes pessoais, os meus pronomes reflexivos e depois disso os meus verbos conjugados no presente, certo? Aí você tem que saber toda a regra dos verbos do presente. Como é que eu vou saber todas essas regras? Primeiro, você pode olhar a nossa referência bibliográfica, que eu coloquei aí para vocês, mas também pode voltar lá nas aulas do 6º, 7º e 8º ano, que você vai encontrar a conjugação do verbo no presente do indicativo. Então, quando você vai lá no presente do indicativo, você aprende a regra tanto para os verbos regulares quanto os verbos irregulares, você vai fazer esta utilização ali no meu verbo reflexivo ou verbo pronominal. Certo? Beleza? Então, nós trabalhamos hoje a rotina e os verbos ligados à rotina e como é que eu conjugo esses verbos. Eu espero que vocês tenham curtido essa aula e eu espero vocês na próxima aula. Besos, hasta pronto!